Oi, gente! O nosso assunto de hoje é sobre equilíbrio pessoal e profissional. Então, se você considera um tema relevante para a sua vida, fica até o final do vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like e aguarda as próximas informações. Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje? Vamos lá! Então, primeiro eu quero levantar 2 pontos de atenção. Primeiro ponto de atenção é que nós vamos conceber esse equilíbrio de maneiras diferentes. Nós pensamos diferentes, reagimos de maneira diferente. Então não adianta a gente achar que equilíbrio vai ser uma coisa igual para todo mundo. Precisamos respeitar a nossa subjetividade, a nossa individualidade, certo? Fortaleçam isso. Segundo ponto de atenção é entender que a ausência desse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional vai causar muitos problemas, além de físico, problemas na nossa saúde mental. Então, se a gente fizer o dever de casa, priorizar esses 2 pontos de atenção, nós vamos ter reduzido muitas questões aí na nossa vida, no longo da nossa vida. Então, vamos falar um pouquinho desses pontos. É preciso que a gente perceba que o mundo ele está altamente imediatista. A gente vê assim pessoas postando em redes sociais, falando sobre produtividade, sobre intensidade, sobre foco, planejamento, uma série de coisas. E falando também de procrastinação. Se a gente não for tudo isso que as pessoas esperam, nós estamos procrastinando, nós estamos desmotivados, nós não temos objetivos. E não é bem por aí. O que funciona para Chico não funciona para Francisco. Então não adianta eu ver aquela menina no Facebook, no Instagram, postando um dia produtivo, porque primeiro, ela não posta a vida inteira, Ela não posta o dia todo. Ela posta momentos. Às vezes, aquele momento ela preparou para fazer aquele vídeo. Então a gente precisa entender isso. A rotina real, a vida real é diferente, ela é intensa. Então nós podemos sim e devemos planejar o nosso dia, ter uma rotina, evitar deixar as coisas para depois para não acumular. Porém, dentro desse processo eu preciso entender que os dias não são nunca iguais. Então vai ter dias que eu vou cumprir tudo o que foi planejado e tem dias que eu não vou conseguir e está tudo bem. Certo? Uma outra coisa importante, já ligando com o ponto de atenção que eu levantei, número 2, é importante que vocês percebam que dentro desse planejamento a gente precisa priorizar os momentos em família, os momentos sociais, os intervalos para reflexão, para respiração, para tudo, saber separar. Se a gente não souber equilibrar a vida pessoal da profissional, a gente vai ficar numa vida intensa e não produtiva. Então a gente tem uma ideia de que a gente só é produtivo se cumprir todo aquele planejamento e fizer muito mais no dia. Não é por aí. A gente precisa perceber, eu estou sobrecarregada ou eu estou produtiva? Eu estou sobrecarregada e por isso eu me frustrei? Porque muitas frustrações acontecem por causa dessa sobrecarga. Eu preciso entender que eu tenho um horário de almoço, eu tenho um horário de dormir, eu tenho um horário de lanchar, de jantar, eu preciso beber água, eu preciso me cuidar, autocuidado, banho, Faz parte do autocuidado, um relaxamento, uma respiração, parar um pouquinho, até para raciocinar o que deve ser feito. E isso não só na vida profissional, mas em contato com os estudos, tudo tem o seu tempo no dia. Eu não posso pegar o meu dia, encher de tarefas inclusive enormes, que demandam tempo, que demandam um desgaste físico e emocional, mental também, porque a gente fica ali pensando, refletindo sobre o que deve ser feito, e achar que eu vou fazer tudo em um dia sem me posicionar com intervalo, com um momento social, Isso aí a longo prazo vai me causar muitos desgastes. No início, a princípio, a gente não percebe. A gente se acha que está produtivo porque a gente cumpriu com as atividades. Mas isso a longo prazo vai minando a nossa motivação. Porque a gente se sente cansado, a gente deita e não consegue dormir porque a mente está acelerada. Muitos pensamentos, a mente começa a trabalhar em alta. Então, a gente precisa,
flexibilizar, puxar o freio de mão, não fica aí acompanhando as modinhas, né? As palavras da moda. Não é porque você deixou uma coisa para fazer depois que você está procrastinando, de jeito nenhum. Aquele não é o momento, a gente precisa entender isso. Tem coisas que a gente até percebe, olha, eu podia ter feito, mas eu não quis fazer. Então, isso é autoconhecimento. Com autoconhecimento, vocês vão identificar muita coisa e vão conseguir manter esse equilíbrio, né? E ter também essa noção de que equilíbrio não é ausência de conflito, não é ausência de problema. Equilíbrio é a forma que você reage aos processos. A gente pode até ter um planejamento bacana, bem estruturado e bem organizado, com pausas, né, com vida social, com tudo isso e mais um pouco. Mas de repente pode vir coisas do externo. Às vezes vem uma demanda em cima da hora, alguém te liga no meio de uma atividade e isso já quebra o seu raciocínio para o que tem que ser feito. Então você precisa perceber toda a dinâmica do dia e entender se realmente você foi improdutivo, se realmente você foi incapaz de realizar ou se as demandas que vieram, né, de última hora, sem aviso prévio, sem estar no planejamento, acabou te atrapalhando, acabou desviando a sua atenção, seu campo de atenção para aquilo, porque a gente precisa pensar, né, e se concentrar no que tem que ser feito. As coisas, elas não são feitas aleatoriamente, existe todo um processo químico do cérebro para que a gente consiga realizar. Então, fracione suas atividades, não façam tudo de uma vez. Pegue as atividades e diminuam, né? Fracionem em etapas menores, até para que você estimule o seu cérebro, né? Vai animando o cérebro. Isso é comprovado cientificamente, que a gente engana o cérebro, a gente dá aquela dopamina para ele, um neurotransmissor muito importante para a realização disso. E aí a gente se sente energizado porque cumpriu uma etapa. Mas foi uma etapa pequena. Essa etapa pequena, ela já vai te estimular a fazer outra. Então, coisas que vocês fazem, mesmo por menor que seja, comemorem, vibrem com esse sucesso, né, de realizar. Então é importante que a gente comemore as pequenas conquistas. Isso estimula, principalmente se for uma coisa que você faz bem. É estimulando a sua potencialidade que você vai minimizar as dificuldades. Tem atividades também que implicam nas nossas dificuldades. Cada pessoa tem uma dificuldade. Tem pessoas que têm uma dificuldade em escrever textos longos, tem pessoa que tem uma dificuldade de comunicação e aí vai. E quando tem uma atividade que demanda isso aí, pronto, já bloqueou, né? Ali já mexeu com o seu emocional. Então, a forma que você vai reagir, você vai buscar suas estratégias, seu caminho para você continuar e executar aquela tarefa, é o que vai ser decisivo nesse processo de equilíbrio pessoal e profissional. Então, fica aí pensando nesse processo. O telefone tocou 6 horas da manhã, eu não preciso atender. O e-mail chegou no dia da folga, eu não preciso olhar. Eu preciso separar isso. Eu preciso deixar essa intensidade para o momento da intensidade. Eu tenho que ler. Fulano leu 30 livros em um mês. Eu não li nenhum. E daí? Cada um vai fazer conforme as suas necessidades e cada um vai estruturar de forma individual. Tem pessoas que gostam de fazer leitura e fazem muitas leituras, outras não têm o hábito, não foi educado para isso. Então a gente precisa aprender a respeitar o ritmo do outro, né? Perceber que o que fulano faz não é da mesma forma que vai dar certo para mim. Porque ele faz dessa forma e eu não consigo fazer, nem por isso eu sou improdutiva, nem por isso eu sou incapaz. Então, calma. Estamos vivendo num mundo imediatista e cada vez mais as demandas vão estar colocadas aí. Mas a gente precisa entender o que deve ser feito de verdade. O que eu preciso? Eu tenho que respeitar isso. Inclusive o meu limite, porque eu não posso achar que eu vou ser 100% produtiva todas as vezes, todos os dias, a todo momento. Então, calma, entendam vocês, né? Conheçam vocês, dê essa dose de cuidado, de carinho para a rotina de vocês. Valorize as pequenas conquistas, entenda o momento da sua vida pessoal, entenda o momento da sua vida profissional e saiba
que equilíbrio não é a ausência de situações conflituosas, é a forma que você reage a essas situações. Então, parar, refletir sobre aquela situação que aconteceu e agir de maneira positiva, olhar para o caminho que deve ser seguido, né? Perceber quais são os desafios, o que é que você vai encontrar ali naquele caminho, é o equilíbrio, né? É a forma com que você reage. Você não pode afundar simplesmente porque você está numa situação conflituosa. Você tem que ter esse discernimento, né? Essa energia para olhar para a situação e resolvê-las. Isso aí também faz parte da nossa saúde mental, tá? E é tema de um próximo vídeo. Aí eu posso falar um pouquinho mais sobre esse assunto para que esse não fique tão extenso. Então, um beijo para vocês. Não esqueçam de cuidar desse equilíbrio pessoal e profissional, desse tempo para você. Não fica aí nas modinhas e ouvindo algumas coisas que vocês às vezes acreditam que vocês têm que fazer da mesma forma que fulano falou. Não é assim. Lembre sempre, o que funciona para mim não vai funcionar para vocês. A gente pode até conversar sobre isso e você tentar. Mas se não conseguir, ó, tudo bem, certo? Então, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esqueçam de cuidar desse equilíbrio.